Lucas Pinto, do Intervalo Esportivo. Gostaria que você fizesse uma análise dessa partida e também parabéns pela vitória. Obrigado, Lucas. Um jogo equilibrado, né? Estava até vendo os números agora, né? Pelos números, um jogo equilibrado, e a gente sabia que seria um jogo difícil, como foi lá em Cianorte. Eu falei antes da competição que um dos melhores times que a gente iria enfrentar era o Cianorte. É um time que mudou o treinador, mudou a forma de jogar, né? Vinha de 2 bons resultados, e a gente sabia que ia ter um jogo difícil, mas também a gente estuda bastante o adversário. O goleiro deles fazia 5 meses que não jogava, né? Foi uma opção do treinador a troca do goleiro, e nós falamos muito isso no vestiário, que era importante testar o goleiro, né? O goleiro sem ritmo realmente é um problema. E aí nós tiramos proveito disso. No primeiro chute já sai o gol, e aí você começa a conduzir o jogo da forma que você quer, né? Vale lembrar que é o 5º jogo que a gente faz o gol ali no início. Isso é muito bom, porque a gente consegue ter um equilíbrio ali, até emocional, né, durante o jogo. E aí nós marcamos bastante. O Cianorte, é óbvio, ia vir para cima, perdendo o jogo, né? E aí nós sabíamos que o jogo entraria num contra-ataque, né? E aí nós conseguimos matar naquela situação, mesmo vindo da bola parada, que veio antes de um contra-ataque. Ademir, boa noite. Boa noite. Eu sou do Esporte. Eu queria apontar uma situação. É o 5º jogo, como você bem disse, que a Inter de Limeira mal começa o jogo e a equipe já faz o gol. Contra o Itabirito, por exemplo, 1 minuto de jogo já estava 1-0. Aos 15, 2. E agora, aos 8 minutos, o Lucas, ele abre o placar. É treinado diariamente essa intensidade? O esquema tático que você mais gosta de jogar dentro do seu estilo de jogo? Em relação à intensidade, sim, né? Eu acredito muito nesse jogo de intensidade. Nossos treinos, por exemplo, são treinos com alta intensidade. Eu cobro muito isso dos jogadores. Não precisa ser um treino longo, mas se ele for curto, ele precisa ter intensidade, precisa ter... Isso não negocia, eu falo para eles. Se tem uma coisa que a gente vai negociar, é a entrega, né? E nós, tanto na captação, na montagem do elenco, mas principalmente nos treinamentos do dia a dia, a gente sabia que a gente ia ter esses atletas desse perfil, e a gente estimula isso. Realmente é uma situação que nos agrada muito. Em relação a fazer o gol no início, não é treinado isso, porém a gente fala sempre, mesmo em jogo fora, obviamente em jogo em casa, que os 15 primeiros minutos são fundamentais para o jogo. E a gente precisa mostrar o que a gente quer. E a gente sempre vai jogar para ganhar. E os primeiros 15 minutos são fundamentais, eu sempre falo isso. E tem dado certo. Os primeiros 15 minutos a gente, né, tem, como eu falei, o 5º jogo, você mesmo falou, a gente fazer o gol já no início, isso dá um equilíbrio mental muito grande e tem sido muito bom. Boa noite, Ademir. Vitória Duarte. Boa noite. Do Esporte. Como você avalia o desempenho da equipe no jogo de hoje, né? E quais ajustes serão feitos para a próxima partida? Desempenho muito bom, uma equipe equilibrada, né? Até o Bochecha falou na roda ali antes do jogo que a gente está num bom momento, e desfrutar desse bom momento é importante, né? E isso, o bom momento gera uma motivação maior. A confiança aumenta, e a gente tem que aproveitar isso, né? A própria Inter passou por isso no começo do ano, né? É muito difícil, eu já passei por essa situação. Você está num time que não vence, que está na parte de baixo da tabela, e o vestiário ele fica pesado, sabe? E nós, nesse momento, graças a Deus, a gente tem conseguido conduzir muito bem e aproveitado principalmente os jogos em casa, né? Vale lembrar isso, que a gente não tem nenhuma derrota em casa, né? Tanto na Copa Paulista como no Brasileiro. Se eu não me engano, acho que são 7 ou 8 jogos que nós estamos sem perder. 8 jogos, obrigado. E isso é muito bom, né? É muito bom. Em relação, você fez uma outra pergunta... Em relação ao desempenho da equipe no geral, o desempenho foi muito bom no geral, né? Gostei bastante. A manutenção disso é o maior desafio nosso, né? Você estar bem na parte de cima da tabela é bom, é difícil, mas mais difícil é manter, né? É isso que a gente precisa todos os dias manter. E para isso é treinamento, trabalho e convicção. Pezan, parabéns pela vitória. Chega somando as duas competições, 12 jogos, só uma derrota. Na Série D é o melhor início que a Inter tem, em 10 jogos só uma derrota nos últimos anos. Mas queria pontuar 2 situações. Você teve a volta do Breno Santos na lateral. Perfeito. Muito bem hoje. Só que você perdeu um zagueiro, né? Perfeito. Lesão no tendão de Aquiles.
quanto que isso aí mexe um pouquinho com o elenco e se vocês vão atrás de algum zagueiro, porque o tempo de recuperação do zagueiro do Bruno, né? Isso. Bruno Reis é alto, é grande, né? É extenso. E como hoje você precisou colocar o Adriel, você já não vai ter mais um zagueiro amanhã para a Copa Paulista. Perfeito. Como que fica aí agora essa questão do elenco? Vai atrás de algum zagueiro? Como que está essa... Foi até boa essa pergunta que lembrou a sua segunda pergunta, né? Eu confundi, acabei respondendo a mesma pergunta. Eu vou vou emendar aqui. Os ajustes para o próximo jogo, o Frazan tomou o terceiro amarelo, né? É uma troca natural. Mas assim, no demais, essa é a única troca certa, que a gente vai ver quem joga ou o Adriel ou o Franco. O Adriel entrou hoje muito bem, né? No demais ali a gente vai ver durante a semana, a gente tem tempo ainda, ver como os jogadores vão se apresentar na segunda-feira e trabalhar na semana de acordo, como a gente sempre tem feito, de acordo com o próximo adversário, que é o Cascavel, tá? Isso a gente vai ver ainda durante a semana. Em relação ao zagueiro, exatamente, o Bruno foi uma lesão muito grave, né? Do tendão ali calcâneo, ele teve essa ruptura e não joga mais esse ano, né? Demora essa recuperação e sim, nós vamos atrás do mercado, vamos atrás de mais um zagueiro, embora, como eu disse, o Adriano entrou muito bem e para amanhã realmente, né? A gente nunca conta em fazer troca de zagueiro do jogo, é muito difícil, né? Exceto uma situação de lesão como teve o Frazan hoje, foi uma lesão no ombro, na parte peitoral, enfim, a gente vai ver. Mas amanhã ou eu coloco um garoto da base, né? O Nicolas vem jogando na base, mas o Nicolas teve uma lesão na quarta-feira no jogo de sub-20, então a gente vai avaliar amanhã, senão a gente vai ter que improvisar e aí só amanhã eu consigo tomar essa decisão. Outra pergunta, já que o Júlio liberou duas. Claro. Excepcionalmente para amanhã, você tem esse problema, né? Os jogadores têm que ter um descanso de 60 horas pela legislação. Se o jogo fosse na segunda, você poderia contar com todo mundo que entrou hoje. Como você faz amanhã para escalar a equipe tendo essas dificuldades? Você já deixou claro que a Série D é o ponto crucial. Prioridade. Mas na Copa Paulista, mesmo assim, mantendo essa invencibilidade das duas competições, o que você faz para escalar e para conversar com o elenco? Ó, hoje você vai ficar aqui, porque senão amanhã você não joga. O jogador que entrou no campo, nem que fosse um segundo, tá na súmula, entrou, ele já não pode jogar amanhã. Aqueles jogadores que não entraram no jogo, estavam na súmula, eles podem jogar amanhã, né? É assim a legislação. Tem sido um desafio para mim, confesso. Eu nunca passei por essa situação de ter 2 jogos em 2 dias, nunca passei por essa situação. Mas, por exemplo, da mesma forma que eu falo que é uma prioridade para nós, para a Inter de Limeira, a Série D, passa a ser uma prioridade para aquele jogador que está jogando pouco, né? Está jogando menos. Então, para ele, amanhã é a Champions League, para ele, né? É a Copa do Mundo. Então, isso é legal, né? A gente fala muito isso no vestiário. A Copa Paulista, aquele jogo contra o Botafogo, tem sido até um divisor de águas para nós, assim. Foi um jogo assim, vocês estavam aqui, vocês perceberam isso. O quanto que foi gostoso aquele dia, o quanto que o ambiente ficou bom. E aí o elenco todo está motivado, isso é muito bom. Então, assim, a Copa Paulista tem agregado nesse sentido. Eu estou oportunizando, você vê amanhã tem chance de jogadores da base sair jogando de novo. O Thomas já saiu no jogo contra a Francana. Então, tem sido um desafio bem legal, né? Um desafio bom, né? A gente podendo jogar, oportunizar, né? Por isso que a gente tem um elenco grande. Com certeza, além do zagueiro, logo mais a gente vai precisar contratar mais jogadores, porque é natural vir as lesões, como nós tivemos a lesão do Vinícius Leite, o Clebinho voltou hoje, né? O Pablo ainda está no DM, então daqui a pouco pode ser que a gente vai ter que ir no mercado trazer mais 2 ou 3 jogadores. Em relação ao que você falou também, hoje, isso eu até combinei com os jogadores, eu não tinha como pensar no União São João antes que acabasse o jogo do Cianorte. Então ali a gente combinou uma coisa, vamos se preocupar com o Cianorte. Se eu fizesse hoje nenhuma troca, eu tinha mais 5 jogadores amanhã. Mas eu tinha que fazer as trocas e aí, depois do jogo, a gente se preocupa com o União São João, que é o que a gente está fazendo, né? Acabamos de fazer a convocação ali. Mas tem sido bem legal. Tranquilo? Obrigado, gente. Boa noite.